é uma grande lenda que o Mineirão sempre enchia. Uma grande lenda. O que eu penso disso? É que é óbvio que na nossa memória vai ser sempre aqueles grandes jogos. O Cruzeiro lotando o Mineirão para jogar contra o Supercopa, contra o Vila, clássicos. O Atlético lotando o Mineirão na década de 80, os jogos contra o Flamengo, contra São Paulo na década de 70, Santos. Isso era exceção. A grande maioria dos jogos do Mineirão era jogo para 10. Pensem isso no estádio para 130 mil pessoas, tá? 10, 15, 3, 8, 5 mil pessoas. Cansei de ir em jogo com 3 mil pessoas. Então a gente fica com aquela memória do estádio cheio porque é o que mais chama a atenção da gente, são os estádios cheios. Claro, essa experiência da coisa fantástica que você lembra. O resto foi tanto. É prova que a maioria dos jogos tinha pouca gente, que são tantos que isso mistura que você não lembra mais. Você sabe qual é a maior média de público do Mineirão de 65 até de 2021? Eu não fechei ainda, até 2020. De 2014. Que era uma média de público, se eu não estou enganado, a média de público do estádio. Do estádio, da história do estádio. Tem muito a ver com o título do Cruzeiro no Brasileiro. A Copa do Mundo. Copa do Brasil do Atlético. A Copa do Brasil do Atlético. Exatamente. Copa do Mundo. Antes disso, qual que tinha sido a maior? 2009. E você sabe qual era a média de 14? Se eu não estou enganado, era 34, 33 mil pessoas. Mas é uma média boa, pô. Uma média boa. Para 60 um estádio, já era um estádio para 60 mil pessoas, era 50% de ocupação. E depois a outra? 2009, que foi um ano que o Cruzeiro chegou na final da Libertadores. O Atlético fez uma campanha muito boa no Brasileiro. Brigou até as últimas 6 rodadas. Exato. E no final, após a Libertadores, o Cruzeiro também fez uma campanha de recuperação. São as duas maiores médias de público do Mineirão. Recentes. São recentes. O Mineirão já reformado, aquelas reformas que aconteceram na década de 90, vermelha. A cadeira vermelha. E antes disso, teve uma média muito boa, que foi em 1987. Copa União. E porque o Campeonato Brasileiro de 86 terminou em 87. E teve 2 Cruzeiro Atlético. Teve 2 Cruzeiro Atlético, teve um Atlético Flamengo, teve um Cruzeiro e Joinville, que o Cruzeiro tirou o Joinville, que encheu o Mineirão também. E no final de 87 teve a Copa União. Os dois na semifinal da Copa União. Os dois na semifinal. Então essa história que o Mineirão sempre enchia, se você for pesquisar bem, você vai ver que não. Eram públicos muito pequenos. Porque o que acontece? Quando... o Atlético está fazendo um estádio para 47. O Cruzeiro surgiu a possibilidade de Cruzeiro. Quem sabe faz um estádio para 80 mil para voltar a ter estádio. Isso é uma bobagem. É uma bobagem. É porque pensar que um estádio de 80 mil vai ficar cheio todo jogo, não vai. No ano passado, o que a gente mais recebia de crítica nas redes sociais e no YouTube da Arena era justamente isso. Que isso? Um estádio só para 46 mil? Olha o que está fazendo. Olha o que o Atlético está lotando o Mineirão. Mas não vai ser sempre que você vai ter um ano desse. Mas quando chegar na final de Libertadores de novo, na final de Copa do Brasil de novo, vão ser pelo menos... Tá certo, Elton. Mas vão ser pelo menos 4 jogos ali que vai ficar gente pra caramba. Mas no Campeonato Mineiro não vai precisar. A maioria dos jogos do Brasileiro não vai precisar. Mas a turma tá pensando desse jeito, gente. Mas olha só, tem uma coisa acontecendo, um fenômeno acontecendo, um pouco o inverso. Você vê, por exemplo, os estádios novos, né, do Palmeiras, do Corinthians, que tem lá uma taxa de ocupação muito 80%. Alta. Mas 40 mil, 45 mil. Na Inglaterra, você está fazendo um efeito contrário, né? O Tottenham está com um estádio novo de quase 70 mil lugares, o Everton vai começar a construir um estádio hoje para mais de 60 mil pessoas. Porque lá você tem 100% de ocupação em todos os jogos. No Brasil não existe. Mas está tendo um movimento na própria América do Sul, do Universitário do Peru, River Plate, e tem mais um clube. Estádios para 80, 90 mil. Entre reformas e estádios novos. E aí, nessa panelona aí, estão citando o estádio do Flamengo. Que eu não acredito que vai sair um estádio para 100 mil pessoas. Para mim é balela. Eu também não acredito. Mas que está sendo falado. Então vamos colocar por aí. Essa tendência de voltarem a construir esses gigantes, como foi nos anos 60, né? Você vê os estádios. Mineirão, Castelão, Maracanã, que é de 50. Você vê, por exemplo, o Flamengo, né? Tem hoje uma média de 50 mil pessoas. É uma média absurda, se você pensar em futebol brasileiro. Mas... não dá para garantir, eu acho até possível,
Mas não dá para garantir que em 10 anos o Flamengo vai continuar com essa mesma pujança. Imagina o que não é a manutenção de um estádio para 100 mil pessoas hoje. O Mineirão é para 60 mil e já é um custo absurdo de manutenção. Eu, por curiosidade, eu tenho amigos que trabalham no Mineirão ainda. Por ano, só a parte de manutenção do Mineirão, R$700 mil por mês. No mês? Desculpa, R$700 mil por ano. Ah, tá. O gramado do Mineirão, quando eu estava lá ainda, o custo dele era R$60 mil por mês. Aí você vai gastar com gramado, você ainda vai gastar com a manutenção muito grande que tem no estádio daquele tamanho. Então, assim, a arena, ela é para 46 mil, porque, primeiro, era o que cabia no terreno, ponto. Mas mesmo se fosse um terreno maior, pela média de público do Atlético, histórica do Atlético, não tinha por que fazer um estádio maior que isso. O estádio do Corinthians, que é em São Paulo, ele é para 42 mil pessoas, eu acho. O Allianz é para 46 mil, em São Paulo. Então, eu tenho uma teoria também, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Provavelmente não. Provavelmente não. Eu nem sei se eu acredito muito nessa ideia. Nem ele concorda, vamos lá. Nem eu sei se eu concordo. Mas cidades turísticas e times atrativos têm uma tendência maior de buscar público. Eu vou falar assim, ó, você vai a Madrid, opa, eu quero ir no jogo do Real. Você vai a Barcelona, eu quero ir no jogo do Barça. Você vai a Buenos Aires, nossa, eu tenho que arrumar um ingresso. Você vai ao Rio, quer ir no jogo do Flamengo. Você quer ir no jogo do Flamengo. Eu não sei se a Minas Gerais, primeiro, não é tão turística. Belo Horizonte não é uma cidade tão turística. Se tem esse tipo de atrativo... de negócio, os caras ficam de segunda a sexta. Que ajude em algo. Não sei, esse é um pensamento meu. Não sei se eu estou sozinho nessa. Não, você está certo nisso. Eu concordo. Tem um estudo que foi feito pela equipe do projeto da Arena MRV. Eu acho que eles estudaram o Allianz, se não estou enganado. Que nos 2-3 primeiros anos vai ser ocupação máxima em jogos. Isso é certo, porque é novidade. Aí o estádio para 46 mil vai ser aquilo lá. Depois dá uma queda normal, porque já não é mais novidade, o torcedor ele vai, porque vai. Dá uma queda e depois estabiliza para aquela média de público que a Arena vai ter daqui a um tempo. A gente não sabe quanto vai ser. 35, 40 mil. 40, que é uma excelente média. Olha a taxa de ocupação. O Flamengo está falando em construir um estádio para 100 mil, né? Ele está colocando 50, 60, você imagina. É metade do estádio de 100 mil pessoas. Você vai conseguir mais 50 mil pessoas todo o jogo? Hoje também conhecido como segunda-feira, no programa ter no ar na quinta, o Flamengo, a torcida comprou todos os ingressos para a final contra o Corinthians, dia 21. 60 mil no Maracanã. 5 horas, parece que foi isso, tem 5 horas. Aquele negócio, se tivesse 100 mil ingressos, vendia. Mas nós acabamos de falar aqui, para um jogo, para 2 jogos. Durante o ano não vai. Não vai.